O silêncio que se move. Há algo cruzando os limites do sistema solar neste exato momento. Não é um planeta, não é um asteroide comum e talvez não seja natural. No dia 1º de julho de 2025, telescópios captaram um ponto em movimento. Um objeto viajando a uma velocidade vertiginosa, mais de 209 mil km por hora. Ele foi identificado rapidamente e classificado como interestelar. Seu nome, 3I ATLAS. Seu destino, o interior do nosso sistema solar. Sua passagem mais próxima da Terra, novembro. O que parecia apenas mais um registro astronômico se tornou um dos assuntos mais debatidos entre cientistas, teóricos e autoridades. Há quem diga que não se trata apenas de um cometa, há quem enxergue intenção. Neste documentário, vamos atravessar as camadas de informação e suposição, buscar o que sabemos sobre esse objeto e o que ele pode representar. E refletir, e se não estivermos sozinhos nessa imensidão? O objeto, nascimento de uma anomalia. O 3Boreal por Atlas foi observado pela primeira vez por um telescópio do projeto Atlas, no Havaí. Foi classificado como 3I por ser o terceiro objeto interestelar detectado pela humanidade. Os outros dois, Oumuamua e Borisov, já haviam intrigado a ciência, mas este era diferente. Com tamanho estimado entre 4 e 24 quilômetros, ele possui dimensões suficientes para causar impacto real caso colidisse com a Terra, mas não é isso que o torna especial. Sua trajetória é altamente inclinada, e o ponto de entrada no sistema solar não condiz com nenhum código de origem cometária conhecido. Ele está vindo de cima do plano orbital dos planetas. Não bastasse isso, sua velocidade é extremamente alta, o que significa que não está gravitacionalmente preso ao Sol. Ele vai atravessar o sistema e seguir em frente. Uma visita breve, mas significativa. Uma possível inteligência. Foi o astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, que trouxe a teoria que incendiou a discussão. Para ele, o 3I sobre Atlas pode ser uma sonda interestelar artificial, uma nave talvez não tripulada, enviada por outra civilização para explorar sistemas como o nosso. Sua base para isso? A trajetória do objeto passa perto de Júpiter, Marte e Vênus, 3 planetas que oferecem dados valiosos sobre vida e composição atmosférica. Ele também destaca o momento de aproximação ao Sol, novembro, exatamente quando ele se ocultará da visão dos principais telescópios terrestres. Uma coincidência? Ou uma estratégia de não ser visto? Loeb relembra, em 2017 ele sugeriu o mesmo sobre o objeto Oumuamua, que sua aceleração não gravitacional poderia ser explicada por uma tecnologia de vela solar. Na época ele foi ridicularizado por parte da comunidade, mas sua hipótese permanece viva. A hipótese da floresta escura. E se a falta de sinais alienígenas não for um acaso, mas uma estratégia? É isso que propõe a hipótese da floresta escura. O universo é como uma floresta escura, onde cada civilização é um caçador armado. Revelar sua localização pode significar sua destruição. Portanto, o silêncio é sobrevivência. Se for esse o caso, o 3I sobre Atlas não está aqui para fazer contato. Está aqui para observar, talvez monitorar, ou mapear, sem alertas, sem saudação. Apenas olhos invisíveis no espaço. A comunidade científica divide opiniões. Nem todos estão convencidos. Samantha Lawler, astrônoma da Universidade de Regina, diz que tudo aponta para um cometa natural. Chris Lintott, da Universidade de Oxford, vai mais longe. Chama a hipótese alienígena de absurda. Segundo eles, a ciência não precisa de fantasia, precisa de dados, e os dados apontam para um corpo rochoso e gelado vindo de outro sistema solar, como tantos que deveremos observar no futuro. Avi Loeb rebate: a ausência de evidência não é evidência de ausência, e convida a comunidade a investigar sem preconceito, abrir espaço para o improvável desde que seja testável. A corrida por respostas. Telescópios como o Hubble e o James Webb foram convocados para acompanhar a aproximação do objeto. Missões de radioastronomia também monitoram sinais. Simulações orbitais mostram que ele não representa risco de colisão, mas também revelam que sua origem não bate com as nuvens de Oort, onde os cometas normalmente se formam. Não se sabe de onde veio e dificilmente saberemos para onde vai. O problema é que, pela sua velocidade, não há como interceptá-lo. Nenhuma tecnologia atual alcança tamanha aceleração em tempo hábil. Se for uma sonda, ela vai passar. Version E, partir. E se for apenas um cometa? Mesmo que tudo indique um cometa, ele não é qualquer cometa.
É um lembrete de que não controlamos o espaço, de que não somos o centro do universo. Sua presença provoca discussões, teorias, medos e esperanças, nos obriga a pensar sobre vida fora da Terra, sobre a vastidão do cosmos e sobre nossa pequenez diante dele. O que vem depois? O 3I sobre Atlas vai atravessar o sistema solar silenciosamente. Vai se ocultar por trás do Sol, reaparecer e sumir para sempre. Nunca saberemos com certeza o que ele é, mas talvez isso não importe tanto, porque ele nos fez perguntar, imaginar, confrontar o desconhecido. E talvez, nesse simples ato de perguntar, já tenhamos dado o primeiro passo para uma nova compreensão da nossa existência. Porque, como disse Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E talvez esse algo esteja apenas passando por dentro do objeto. Se o 3I por Atlas for mesmo uma estrutura artificial, qual seria sua composição? Alguns engenheiros teóricos sugerem que um objeto projetado para resistir às condições extremas do espaço interestelar precisaria ser feito de ligas muito resistentes, algo como grafeno ou uma variante de material autorreparável. Com base nas oscilações de brilho registradas, há suspeitas de que ele possa ter formas não irregulares, ou seja, com simetrias repetitivas que lembram um design industrial, não formações naturais. Mas essas suposições ainda são especulações. Por enquanto, não há imagens nítidas nem composição espectral completa. O mistério permanece, e se ele estiver nos observando, ele faz isso sem emitir sinais. Tentativas de interceptação. No passado, a NASA chegou a considerar enviar uma missão para encontrar um objeto interestelar. A proposta Project Lyra, lá em estudo desde 2019, previa o lançamento de uma espaçonave ultra rápida para interceptar o próximo visitante interestelar após o caso de Oumuamua. Mas não há tecnologia atual capaz de alcançar 3I sobre ATLAS a tempo. Nem motores, nem combustível. Tudo o que podemos fazer é observá-lo, de longe, como quem observa um cometa que carrega um segredo. Origem desconhecida. De onde veio o 3I Atlas? Simulações orbitais rastreiam sua rota ao contrário, mas ela não aponta para uma estrela conhecida, nem para um sistema planetário catalogado. Isso sugere duas coisas. Ou ele está vagando há milhões de anos, ou foi lançado deliberadamente de uma região desconhecida. Há também a possibilidade de ter sido expulso de um sistema binário por interação gravitacional intensa, um efeito estilingue natural, mas mesmo essa explicação não dissipa o mistério, o elemento tempo. Se for uma sonda artificial, ela foi lançada muito antes da nossa civilização aprender a escrever. Pense nisso, um artefato atravessando o vácuo há milhões de anos apenas para passar por nosso sistema solar por algumas semanas. Por que agora? Será que fomos escolhidos como ponto de observação? Ou somos apenas mais um planeta observado entre bilhões? A existência do 3I Atlas nos obriga a pensar em escalas de tempo que vão muito além da nossa vida, muito além da história humana, a mídia e a cultura pop. Desde a sua descoberta, o 3I Atlas se tornou pauta de noticiários, documentários e teorias em redes sociais. Alguns comparam o objeto a espaçonaves vistas em filmes como Contato ou 2001, Uma Odisseia no Espaço. Outros veem um novo tipo de sinal, algo que acende o imaginário coletivo, mesmo que os cientistas tentem manter a discussão nos limites dos dados. A verdade é que o público está fascinado, não porque teme uma invasão, mas porque, em meio à rotina da Terra, algo vindo do cosmos parece ter algo a nos dizer. Silêncio ou mensagem? E se o 3I sobre a TLAS já tiver enviado uma mensagem? E se sua rota for a mensagem? Civilizações muito mais avançadas poderiam se comunicar por meio de trajetórias, geometrias ou padrões de passagem. Talvez ele não emita sinais porque não precisa. Talvez sua própria presença seja o recado. Estamos prontos para perceber o que isso significa? A passagem. Em novembro, o 3I, a TLAS, se ocultará por trás do Sol. Será invisível por dias, depois surgirá de novo e então partirá. Para sempre. Nunca mais o veremos, Nunca mais teremos uma segunda chance. Talvez essa seja a sua maior mensagem. O tempo é limitado e as oportunidades também. Possibilidades futuras. Se confirmarmos que objetos assim cruzam nosso sistema com certa frequência, talvez passemos a nos preparar para recebê-los melhor. Foguetes mais rápidos, satélites mais sensíveis, protocolos de resposta, redes de cooperação internacional. O universo não vai esperar por nós, mas talvez ele continue enviando mensageiros.
o efeito 3-1 por Atlas. No fim, o 3 sai, Atlas talvez não mude a história da humanidade com uma resposta concreta, mas ele nos ofereceu algo maior, a pergunta. E a pergunta, muitas vezes, é o que impulsiona a ciência, a filosofia e a busca por significado. O que está vindo, né, o que somos diante da vastidão? Talvez no fim a verdadeira quarta dimensão seja a da consciência, e o 3-1 sobre a TLAS, apenas um espelho. E assim, chegamos ao fim dessa jornada. Mas e você? O que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, eu realmente quero saber o que você pensa. Se esse conteúdo te fez refletir, deixe seu like. E se quiser continuar explorando mistérios como este, se inscreva no canal e ative o sininho. Ainda há muito mais por vir, nos vemos no próximo capítulo.